Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer essa maquiagem para vocês. Estou utilizando o Clau Beige da minha linha em toda a pálpebra, pincel língua de gato pequeno. Não precisa aplicar muito produto, porque em excesso ele não ajuda a esfumar, deixa manchado, então é só mesmo para neutralizar a pálpebra da modelo. A sombra que eu estou utilizando é da minha paleta nova e vocês ainda vão conhecer. Eu estou utilizando um marrom acinzentado bem clarinho, a modelo é bem clara, então um marrom bem clarinho, só para fazer uma transição de profundidade mesmo. E eu venho com o pincel limpinho só para tirar o esfumado. Aí eu vou pegar outro pincel gordinho e venho aplicando um marrom também acinzentado, só que um tom mais escuro. Também todo côncavo, esfumando. Pode esfumar aí à vontade. Peguei um pincel gordinho com a sombra anterior, só para ajudar na transição. Sempre que você for esfumar, você volta com a cor anterior para poder dar um acabamento bonito. Voltei com um cinza mais escuro e venho pigmentando mais o canto externo dos olhos. Com aquele mesmo clau e o pincel língua de gato, eu venho recortando o côncavo. Tem que ter um pouquinho de paciência se você ainda não tem técnica, mas vai fazendo aos pouquinhos que sai um bom recorte. Não deixa acúmulo também, tem que dar bem espalhadinho. E no final eu vou dar uma esfumada para não ficar marcado. E volto com a esponjinha para tirar as marcações. Com uma sombra cor de pele mesmo, da pele da modelo, eu venho aplicando em toda essa parte que eu fiz o recorte. E agora eu vou utilizar um pigmento da minha linha, o AO08. Não coloquei fixador, apliquei todo o recorte que eu fiz anteriormente. Eu venho com esse pigmento aplicando. Eu tô usando um pincel língua de gato também, aquele mesmo pincel, e venho pigmentando todo esse dourado lindo. Próximo pigmento, se eu não me engano, é o AO13. Eu vou deixar a numeração, a lista direitinho aqui para vocês, mas é o AO13. Ele é um branquinho, lindo. Pra noiva, pra mim é o melhor que tem. Vou voltando com aquele mesmo pincel que eu usei, um marrom mais escuro, para pigmentar mais, e com o pincel limpo eu venho esfumando para não ficar marcado. Vou usar um Reflect, ele é o AO11, ele é um Reflect rosado, você aplica em batidinhas. Eu já estou utilizando um língua de gato, porém de pelos naturais. Eu acho que ele deixa mais espalhadinho, então para dar o acabamento final dos olhos. Com um pincel bem fininho, eu venho com o Inglot, delineando todo a base dos cílios. Um delineado normal, sem muitos segredos. Agora eu peço para a modelo abrir os olhos para poder fazer a linha do gatinho. Eu venho no final do olho em sentido ao final da sobrancelha, mas quando chega no côncavo eu paro. Com o pincel bem pequenininho da Macrylan, eu esfumo esse delineado, que ele não pode ficar marcado. Eu vou deixar aqui anotada a numeração do pincel, que agora de cabeça eu não lembro. E esfumo bem, pode esfumar. Não, tem que ser rápida, não pode deixar secar, senão você não consegue fazer nada.
Esse gatinho vai ser um estilo gráfico. Então eu trago ele reto para dentro e quando chega no côncavo eu desço até a base dos cílios e preencho todo esse espaço. Aí agora com aquele mesmo pincel eu vou vir com um marrom acinzentado, um marrom bem escuro, porque a gente vai fazer aquela transição, como se o esfumado do preto fosse se apagando. E agora eu venho com o pincel limpinho para dar aquele efeito mais fraquinho da sombra. Nos cílios eu estou usando o rímel da Colossal à prova d'água, para já deixar os cílios bem durinho, que o nosso cílio é poderoso, né? Ele é Xing Ling, não tem numeração, então coloca bem durinho. A cola que eu utilizei foi da Macrylan, a transparente. Aí eu volto com o delineado em gel da Inglot e venho só consertando mesmo o delineado. E aproveito e verifico se o cílio está direitinho colado. Passo em cima da cola, se ela estiver branca. Pode utilizar tanto o líquido como o Inglot. O Inglot também você pode utilizar em cima da cola. Agora a gente vai para a parte inferior. Eu vou com o mesmo pincel que fez o delineado, eu passo bem fininho e rapidamente eu pego o pincel e esfumo. Não pode ter pouco produto e não pode deixar secar, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse esfumado bonito. Ele vai ficar marcado e o seu serviço vai por água abaixo. Depois eu venho com a sombra marrom acinzentada escura e venho esfumando todo esse delineado inferior dos olhos. E aí eu venho com o pincel sem sombra, sem nada, só para varrer qualquer coisa que tenha caído na pele. E agora eu tô utilizando um pincel, ele não tem numeração, mas é tipo aquele da Kryolan, só quero falar Kryolan, da Macrylan, que é para lábio. Eu gosto de utilizar esse tipo de pincel para vir com delineador em gel em toda a linha d'água. Hoje eu tô ótima na narração. A primeira narração eu já tô assim. Então eu venho aplicando. É bom você dar uma pausa para a cliente dar uma piscadinha, senão ela vai sofrer. E aí é o resultado da nossa maquiagem linda, com esse esfumado todo poderoso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com as amigas, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.